Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Opinião Minas. No programa de hoje a gente fala sobre fé. Vamos conhecer os valores sagrados de duas religiões, o Candomblé e a Umbanda. Saber qual é a crença de cada uma delas, como são os rituais, o que é pregado para os seus fiéis. Uma conversa necessária, já que essas são as duas religiões que mais sofrem com o preconceito no Brasil. O Brasil tem um caso de intolerância religiosa a cada 15 horas. Os praticantes da Umbanda e do Candomblé são os que mais sofrem. Muitas vezes a intolerância vem da falta de conhecimento sobre essas crenças. Por isso, eu recebo aqui hoje com a gente, para essa conversa, a Norma de Nanã Ossi, que é a Ialorixá da Umbanda. Bom dia, Norma. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Norma, vamos falar um pouquinho então da Umbanda, que é uma religião brasileira, não é isso? Nossa, muito. Brasileiríssima, né? É o afro-brasileiro que veio para o Brasil em 1908, trago por um caboclo chamado Sete Encruzilhadas. E graças a Deus sou filha de Nanã com Ogum. Sou neta de Tancredo da Silva Pinto, bisneta, aliás, e neta de Antônio Pereira Camelo e filha de Leonor, também de Nanã. Toda essa questão da Umbanda tem a ver com o culto dos orixás de religiões de matrizes africanas. Sim. E que na história aí do Brasil não se podia praticar a religião, então tinha um secretismo. Condenados, né? Nós éramos condenados. E se você parar e pensar, existe isso até hoje. Mas nós somos resistentes, porque amamos os orixás, amamos o ar, trabalhamos com fogo, com a lua, Pois é, terra. qual que é a fé da Umbanda, né? No que a Umbanda acredita? Qual que é o valor, vamos fazer assim, a pedra fundamental da religião? A fé, acima de tudo. A nossa religião, tanto a Umbanda quanto o Candomblé, os nossos orixás, na Umbanda, ele vem da antiguidade dos nossos ancestrais, que no qual os escravos não poderiam, na época eles não poderiam demonstrar sua fé. Então o que acontece? Eles faziam um altar. Nesse altar eles colocavam as imagens da Igreja Católica e embaixo do altar eles faziam as oferendas aos nossos orixás e tampava com a toalha, e os seus senhores, à noite, eles louvavam, cantavam e tocavam os seus tambores. E aí os seus senhores achavam lindo, mas não sabiam o que estava por trás disso. Né? Uma forma de resistência aí da fé, né? E somos assim até hoje, porque infelizmente a falta do saber é o que é mais difícil. Verdade. Existe um único Deus, né? O caminho é diverso. A Umbanda acredita num Deus único, em mais de um Deus? Quem são os orixás? Explica para quem está em casa e às vezes não conhece. Sim. Deus, Jesus Cristo, nosso Oxalá, né? O Senhor da vida. E na Umbanda, vamos supor, Nossa Senhora de Santana, na Igreja Católica, para mim, minha mãe, graças a Deus, que é Nanã Buruquê. Tem São Lázaro na Igreja Católica, para nós, é Abaloaê, que é o Deus, o médico da cura. Tem a Santa Bárbara, a deusa dos ventos e da justiça também. Tem o Xangô, que é São Judas Tadeu, São Jerônimo, que é o da justiça, literalmente. Tem meu pai Ogum, que também é da justiça, abertura de caminho, que é São Jorge. E assim sucessivamente. Sempre uma associação aí com o santo da Igreja Católica também. Todos. No Oxóssi, que é da quinta-feira, que é o Deus da fartura, que é São Sebastião, na Igreja Católica, dia 20 de janeiro. E tem a Iemanjá, Nossa Senhora da Glória. Tem a Oxum, que é Nossa Senhora da Conceição, e Nossa Senhora
Aparecida. Então, a nossa Umbanda tem tudo a ver com o catolicismo. Certo. É amor, é paz, é equilíbrio, é sabedoria e também muita resistência. Pois é uma religião que está muito ligada a elementos da natureza também. Qual que é essa Total. relação? Bom, nós trabalhamos primeiro com a lua, né? Com as luas, as fases da lua. É terra, ar, fogo e água. É os elementos da natureza. Isso vai se associando a ritos. A ritos, a rituais, a cada cantiga, a nossa prece, fora do roncol. Na sala são os tambores, as cantigas, é a nossa forma de vibrar, de chamar. É muita alegria, é muita alegria. Bacana. Fala um pouquinho pra gente de um ritual da Umbanda, de um ritual, digamos assim, comum, né? Como que funciona? As pessoas vão para um terreiro? Como que é essa dinâmica aí? Olha, eu toco toda sexta-feira. E o pessoal hoje, o ser humano hoje, falta muito Deus, né? Muito. Tá todo mundo à procura de alguma coisa, a se agarrar a alguma coisa. Então, eles vão, muitas vezes, na maioria, eles vão pela necessidade, sabe? É como se nós, zeladores de santo, fosse resolver todos os sentidos, todas as dificuldades da vida. E não é por aí. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos problemas a resolver. A nossa fé é que nos alimenta, que alimenta o espírito, que dá força. Então eles vão, eles têm os passes com os nossos pretos velhos, com os nossos boiadeiros, com os nossos caboclos, com os nossos serês. E ali sempre tem um colo, ali sempre tem um ombro amigo, ali sempre tem um abraço de uma mãe ou de um pai zelador. Sempre. Bacana. É uma religião espírita? Vocês acreditam em outras vidas? Como que é isso? Nossa, claro. Nós acreditamos e muito na reencarnação. Existe sim vida após a morte. É um portal, é uma passagem. Senão nem justificaria nós estarmos aqui, né? Muitas vezes você passa por alguém na rua e... Oi, parece que eu conheço. Isso acontecia muito comigo. E quando você vai ver, não tem nada a ver, você não conhece, mas são gente lá atrás, lá de outras vidas, sabe? Então, é vida após vida. Certo. Não existe a morte, só matéria. Essa matéria, sim. Essa, do pó veio, do pó volta. Agora, o Eledá não morre nunca, que é o nosso anjo de guarda. Pois é, Norma, muita gente fala sobre os trabalhos, né? O que é um trabalho na Umbanda? O que é esse artifício aí? Bom, existem inúmeros. Trabalho da Umbanda, abertura de caminho, trazer paz, harmonização. É nessa linha. A minha linha é por aí. E são trabalhos com... Vocês têm uma relação também com ervas? Tem Total, total. Tem o San, desculpa, tem o San, que é o deus das ervas, que na pronúncia é feminina, mas é uma qualidade de Oxóssi, São Sebastião. É o deus da nossa erva. Que sem a erva não fazemos nada, né? Os nossos banhos, os nossos remédios, né? A química vem das ervas. Todo um respeito a isso também, né? Total. E com isso também uma questão da tradição, que é muito forte na Umbanda, da ancestralidade. Nossa, muito. Qual que é essa relação? Como que ela é? Nossa, a nossa ancestralidade é a nossa incorporação, os nossos queridos e amados pretos velhos, aos nossos caboclos, né? Que muitos falam Egum. Peraí, nós somos os nossos índios, né? Tem os nossos boiadeiros que, para entender melhor, tocava a boiada. É uma forma de interpretação. E a Umbanda acredita que esses espíritos
estão aí aconselhando as pessoas? Como que é essa relação? É uma forma de ajudar, de se elevar, tanto a própria espiritualidade como o ser humano, a se elevar e chegar um pouco mais próximo de Deus, que é que, infelizmente, está faltando muito, muito. As pessoas hoje, eu costumo falar na minha casa, que só lembra de Deus quando está apertado, né? Quando passa por uma dificuldade, passa por alguma privação na vida. Então, hoje as pessoas, eles correm mais atrás do objeto, né? Em ter alguma coisa. Mas esquece que se não tiver Deus, e se Ele não estiver na nossa frente, nada caminha, nada passa. Ele é o Senhor de tudo. Certo. Ele é o equilíbrio, Ele é o alimento de nossa alma e do nosso dia a dia. Norma, qualquer pessoa que se interessar, ela pode ir a um terreiro? Como que funciona para quem não é um Pode. bandista, mas despertou Pode, na minha interesse? casa vai muitos. Inclusive, os meus irmãos do axé de Candomblé, que são inúmeros, existe um respeito muito grande àqueles que convivem comigo e que eu aprendo muito, porque eu não sei nada e vou embora sem saber nada, porque ninguém está aqui para bater no peito, eu posso, eu quero, eu vou. Não, ninguém vai a lugar nenhum se não tiver mérito. E a humildade e a sabedoria de entender, de interpretar, de conviver. E conviver com as diferenças, que é o que nós não estamos tendo hoje, né? O ser humano está muito intolerável, intolerante a tudo. E não pode ser assim. Mas, infelizmente, cada um é cada um. Eu, como sacerdotisa, como Yalorixá, eu posso ajudar. Eu posso orientar, que é o meu papel. Mas fazer o ser humano mudar, não, jamais. Vem de cada um, né? Então, na Norma? minha casa vai católico, vai crente. Ó, vai crente. Portas abertas aí para todo mundo, né, Norma? Total. Tá certo. Velhos, A gente vai... senhoras idosas, criança. Que bom. Não, é lindo, é muito lindo. Que É bacana. muito A lindo. gente ainda volta a conversar no último bloco. Agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre o candomblé. Fique por aí. Olá, estamos de volta com Opinião Minas. Hoje falamos sobre religiões de matrizes africanas. No primeiro bloco, a nossa conversa foi sobre a Umbanda. Agora vamos falar sobre o Candomblé. Aqui com a gente está a Cássia da Silva, que é a Makota Kindoyalê, líder comunitária do Quilombo Manzo. Bem-vinda. Obrigada. Makota, a gente está falando aqui sobre os valores, né, de cada religião. Qual que é o valor, qual que é a fé fundamental do Candomblé? O candomblé, na verdade, ele prega a vida, né? A própria vida. Os valores do candomblé é o respeito, os ensinamentos hierárquicos mesmo, vêm os mais velhos passando para os mais novos e assim vai em diante, né? O candomblé também, ele, na verdade, ele nos ensina a convivência em grupo e o respeito com o outro. Uhum. Qual que é a origem dessa religião? Dos povos africanos mesmo, né? De acordo com grupos, né, que vieram traficados da África, quando chegaram aqui se formou vários grupos de acordo com a nação e por isso se dividiu o candomblé em várias nações. Tem a Angola, o Queto, o Jeje e o Efon. Uhum. Então essas nações estão relacionadas a regiões da África de onde vieram? Estão relacionadas, na verdade, à região e à própria cultura, à tradição daqueles povos. Uhum. Então tem diferenças entre as nações? Tem algumas diferenças no dialeto, né, na forma de de manifestações mesmo do próprio inquice, do orixá ou vodum. Os orixás são os mesmos? Para a gente é os mesmos, mas a forma de cultuar muda de acordo com a nação. Uhum. Cássio, explica para quem está em casa o que é o orixá? É uma entidade?
Então, né, na Angola a gente chama de inquice. E são energias mesmo da natureza que é provocada pela natureza a partir das tradições da manifestação, da forma da gente cultuar. E essa força que vem e que, na verdade, é de fora para dentro mesmo, não é uma incorporação. Na verdade, é uma energia que vem de fora para dentro. Uhum, você fala durante o ritual, né? Quer dizer, desculpa, que vem de dentro para fora. Isso é o ritual. Na verdade, é a ancestralidade, né? Então ela vem antes de nós. Ah, então não tem a incorporação, acredito que é um despertar de alguma coisa Isso, que está ali. é o despertar de uma energia, de uma força que está dentro de nós mesmo. Ah, que interessante. E a gente ouve falar muitas coisas, né, das religiões de matrizes africanas que estão ligadas a preconceito, a um racismo também, né? Vamos esclarecer alguns pontos, então, com relação ao sacrifício de animais. É uma coisa que ocorre no candomblé? Qual que é o propósito disso? Então, isso é os intolerantes que não compreendem. Na verdade, o que incomoda não é nem a questão do sacrifício, porque a gente não sacrifica o animal. A gente oferta, né, partes do animal para o inquice. E a outra parte a gente, na verdade, comunga com o grupo. Então, o que incomoda mesmo é a forma como a gente sacraliza o próprio alimento. Então, pelo fato, porque se você for perceber e olhar a forma como nós preparamos o nosso alimento, ela não é tão violenta como a forma do alimento que é comercializado. Sim, sim. Né? Então, isso provoca. Então, o que a gente entende realmente o que incomoda é a forma como nós preparamos e sacralizamos o nosso alimento. E o alimento tem um peso forte no candomblé, né? Tem uma relação. Sim. O candomblé é justamente isso. É a base, o alimento é a base, porque é o alimento que nos faz estar juntos, próximos. Né? E a partir do alimento, da preparação desse alimento, tem tudo um ritual, não é uma coisa simplesmente igual se faz dentro de uma casa, de uma família tradicional. Dentro do candomblé, tudo tem uma preparação específica, um momento, uma pessoa preparada para isso. Então, é muito bonito, na verdade. Porém, provoca uma indiferença e as pessoas não toleram o que é diferente. É verdade. O candomblé tem uma relação forte também com os tambores, com o canto. Qual que é o papel da música dentro da religião? Não é nenhuma música, é a forma e a prática e a maneira desses povos rezar. A gente reza com o som do tambor, porque a gente compreende que a nossa comunicação, ela ecoa, ela tem a necessidade de ecoar, ela tem a necessidade de ir para além do espaço onde nós estamos rezando. E o tambor, ele tem essa função. E sem contar também que o tambor é o símbolo, a gente tem o tambor como o símbolo da comunicação, é através dele que nós comunicamos com os nossos ancestrais. Uhum. O que o candomblé prega para os fiéis? O que um bom fiel deve seguir, como ele deve se comportar? O respeito. A gente sempre fala muito isso, que Deus criou o amor, ensinou a amar uns aos outros, e o candomblé ele vem para poder pregar o respeito, respeitar uns aos outros. Uhum. É uma religião monoteísta ou crê em mais de um Deus? Como que é isso? Na verdade, o candomblé, a gente acredita em todos os deuses, tudo que tem vida. Então, toda a força da natureza se torna um Deus para a gente. Que são os orixás. Que são os orixás. Certo. Quais são os principais orixás? Ou tem uma hierarquia? Não, nós não temos uma hierarquia. A gente tem os orixás como fase e caminhos na vida. Né? Então, cada um tem ali a sua importância, a sua necessidade, a nossa necessidade de preservar. Certo. A religião tem uma relação com o território também? Muita, porque ela firma o território. Não só os povos, mas o sagrado, na verdade, ele está no território. Por isso que existe muita invasão dentro dos terreiros, depredação dentro dos terreiros, porque as pessoas compreendem que o que é o sagrado, para além do rito, é o território.
Certo. Então, quando há uma violação desse território, prejudica toda aquela comunidade. Muito, prejudica toda, porque viola mesmo, né, o sagrado. Ele vai até, ele destruindo o território, é como se a gente tivesse que recomeçar tudo de novo. Uhum. Quais são os trabalhos no candomblé? Existe essa questão do trabalho? Qual que é o propósito disso? Vamos explicar para quem está em casa que às vezes não tem esse conhecimento. Sim. Existe a necessidade de a gente reafirmar a fé. E fazemos isso, essas oferendas, é justamente para que a gente possa estar renovando a nossa fé todos os dias, a cada dia ou a cada necessidade, e que a gente compreende que existe um desequilíbrio, porque o candomblé ele faz isso, né? É o equilíbrio da própria vida. Então, quando em algumas fases da vida que a gente se sente desequilibrado, há a necessidade das oferendas. Mas até as oferendas dentro do candomblé, ela também vem com uma proposta de contribuir com o meio ambiente. Por exemplo, se usa muita semente, as secas a gente coloca na beira do rio, na beira da água, para que ela possa se reproduzir. E as cozidas a gente planta para que possa adubar a terra. Uhum. Tem uma relação também com banhos, com as folhas? Tem. Toda a natureza, a gente mantém essa ligação do corpo com a natureza para que a gente possa se sentir vivo e forte, assim como é a natureza e assim como os orixás estão ali na manifestação da natureza. Pois é uma religião que vai muito para o corpo, né? Vai muito para o corpo. A gente precisa estar preparado. A gente sente que nós vivemos num mundo onde existe uma diversidade muito grande, de várias religiões, de várias formas de se manifestar ou de cultuar a fé. E a necessidade que a gente tem de nos manter ligado à nossa fé é através dessa necessidade de cuidar do próprio corpo. Uhum. Tem incorporação no candomblé? Então, tem manifestação. É o que você estava explicando, de dentro para fora. Então, uma tem incorporação como no espiritismo, não? Não, é uma manifestação. Uhum. Que você acha que mais gera dúvida, assim, que mais gera estranhamento no candomblé, que as pessoas mais vêm te perguntar? O ritual com os animais. Ah, sim. Esse é o que mais gera curiosidade e o que mais as pessoas vão perguntar, até porque é o que mais se debate, que se ataca o candomblé, né? Nos colocaram como pessoas violentas e pessoas que cultuam. Eu acho que se as pessoas começarem a ver em volta dos terreiros, são as áreas mais ambientais, mais puras, mais vivas que existe dentro da cidade. Mas a forma como nós fazemos isso incomoda, então eles nos atacam nessas questões do animal. Mas eu acho um absurdo, porque todo mundo usa um calçado de couro, um cinto de couro, uma bolsa de couro, e ninguém sabe qual foi a origem daquele animal, como ele se foi para que aquele produto, aquele objeto estivesse ali. Uhum. As lideranças espirituais do candomblé são mulheres, são homens? Como que é essa questão? Não, o candomblé, na verdade, é uma religião que ela não observa o sexo, ela observa pessoas. Então, de acordo mesmo com a preparação, é o próprio inquice que indica quem é que vai herdar aquela cadeira. No manso, a gente tem essa responsabilidade de manter a cadeira para uma mulher, porque quem fundou foi a minha mãe, o candomblé do manso. Então, a gente na verdade, é uma tradição que só vai sentar mulheres nessa cadeira, mas eu não reafirmo isso, eu não posso reafirmar, porque depende do que os inquices decidirem. Ah, certo. E qual que é a relação da religião com, digamos, com o jogo de búzio, previsão do futuro? Existem esses pontos? Não, na verdade, o jogo de búzio ele é uma interpretação, né? Ele vai da forma como o zelador, o mameto, né, ela interpreta os jogos e a partir dali ela consegue fazer uma interpretação e uma previsão ou uma orientação, que é o mais correto, indicando qual é o caminho. Uhum, tem a ver com a energia ali
da pessoa também? Não, na verdade, ela tem uma preparação para que ela possa estar apta a fazer essa leitura desse jogo. Certo, tá certo. Muito obrigada. Você continua aqui com a gente. Sim. No próximo bloco, a gente vai falar sobre intolerância nas religiões de matriz africana. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre religiões de matriz africana. Neste bloco recebemos a Norma de Nanã Ossi, de volta, que é Yalorixá da Umbanda, e a Cássia Cristina Makota Kidoyale. A gente vai assistir uma reportagem, uns depoimentos, na verdade, que o pessoal do jornalismo aqui da Rede Minas fez sobre intolerância religiosa. Vamos ver. Reconhecida como religião brasileira, a Umbanda possui raiz africana, aliada às simbologias do catolicismo, uma união de fé alvo de preconceito. As pessoas não conhecem o que é ser umbandista, né? O umbandista em si é uma banda só, então é todos nós no sentido só, né? O sentido universal da palavra. E sim, ele já põe como que a gente é feiticeiro, é macumbeiro, só fazem trabalhos para o mal, né? Aquelas coisas todas. E assim, enfim, é a falta de conhecer mesmo, né? Dentro de casa mesmo, na minha família mesmo, às vezes a minha família toda religiosa, toda católica, aí minha mãe falou assim, nossa, você vai deixar a saia no varal? Eu falei, qual o problema? Deixa o povo ver, quem que vai falar, gente, é uma saia. Então, assim, a gente sofre pequenos preconceitos mesmo perto da gente, sem sentir, né? Mas a gente segue, eu não tenho vergonha da minha religião e a gente vai seguindo. Vamos nos conhecer, né? Então, antes de você vir, vamos escutar, vamos ver, vamos conhecer. As portas estão abertas e o coração também. Então, o meu coração está aberto para te receber, que você abre o seu para me receber também. Porque aqui nós semeamos o amor e a paz. Tá certo. Aí depoimentos de praticantes da Umbanda. Com certeza. A intolerância é comum, Norma? É, exatamente por isso. A falta de conhecimento. E atrás da falta de conhecimento, falta o respeito, que aí vem a intolerância, a falta do saber, a falta da fé. Porque são inúmeros caminhos, o encontro é único, Deus. Então, o que o ser humano tem que aprender, que nós não somos diferentes. Nós somos filhos de um único homem, que foi para nos salvar. Agora, cada um na sua religião, e cabe a cada um de nós respeitarmos isso. A intolerância vem do ser humano e não dos nossos ancestrais. Isso é do ser humano, a falta de respeito. Mas nós somos tolerantes. Cássia, você tem uma relação com o racismo, essa intolerância, principalmente com religiões de matriz africana? O tempo todo, né? A gente sofre esse racismo tanto institucional como um racismo geral. E uma das coisas que a gente percebe é que enquanto o Estado ele não assumir que é racista, a gente não vai conseguir convencer as pessoas de que o racismo existe. E é o tempo todo, em todas as áreas, todos os lugares, até porque, por exemplo, eu ando paramentada de acordo, porque eu vivo candomblé 24 horas, eu sou candomblecista. E o fato de eu me colocar nesse lugar, isso realmente provoca a intolerância do outro, o desrespeito do outro, porque eles entendem que é um afronto, né, com aquela cultura tradicional europeia que eles aprenderam com o cristianismo. Então, o racismo ele vem e ele nasceu, na verdade, quando falaram que nós não tínhamos alma. E a partir daí se criou o racismo. Então, para poder combater o racismo, é preciso que as pessoas, ou que quem disse isso, assuma e desfaça dessa loucura, porque nós temos alma, temos ancestrais, temos fé e acreditamos em Deus, como todo mundo. Pois é, a gente vive num Estado laico, né? Um Estado não tem uma religião oficial, todas as religiões
são permitidas, mas às vezes a gente tem símbolos de outras religiões muito presentes em ambientes institucionais. Até mesmo porque eles falam que a espiritualidade é espírito, são religiões de negros. Uai, peraí. Entendeu agora? Então, o que é isso? Isso é a falta de conhecimento e total falta de respeito, que a pessoa tem que saber distinguir qual é o seu lugar. Porque se você quer ser respeitado, primeiro se respeite. Porque na nossa vida, independente de religião, independente da sua crença, você só dá aquilo que tem. Então, se você quer ser respeitado, se respeite primeiro, se ame, porque se você não te amar, você não tem capacidade nenhuma de olhar para quem quer que seja e dizer: eu te amo, meu irmão. E sendo que nós somos irmãos diante de Deus. E Deus não deixou religião, né? Ele não deixou. Por isso, o livre-arbítrio. E as pessoas se confundem muito. Pois é, com relação a ensino, né? A gente tem aí volta e meia projetos de ensino religioso nas escolas, mas nunca se discute o ensino religioso, às vezes que mostra as religiões de matriz africana também, né, Cássia? Você sente falta disso, de uma educação mais Muito, inclusiva? Sim, inclusive eu acho que o nosso maior conflito, né, é a educação, porque na verdade a criança, por exemplo, criada dentro de um terreiro, o jovem que vive dentro de um terreiro, ele não se sente representado dentro desses espaços públicos, até porque esses símbolos, né, do cristianismo está o tempo todo ali colocando como se a religião fosse uma única só. E a identidade deles vão se apagando. A gente, lá no Manso, por exemplo, nós temos um quilombo, então a gente tem um grupo muito grande de jovens, onde a gente faz o trabalho o tempo todo com eles de reafirmar a identidade, porque eles não sentem isso dentro da escola. A gente vem construindo junto com grupos étnicos raciais das escolas, para que se faça implementar. Para você ter ideia, foi preciso criar uma lei onde se ensinasse uma história que faz parte do Brasil. E essa lei? Essa lei é 10.639/45, ela é uma obrigatoriedade e mesmo assim a gente ainda não sente ela sendo implementada dentro das escolas. E isso dificulta muito na frequência do aluno, na continuidade desse jovem na educação. Então, assim, é realmente um conflito com o próprio Estado, a questão da educação para os povos de tradição de religião de matriz africana. Porque tanto as crianças quanto os jovens, quanto os mais velhos, eles não se sentem representados dentro da educação. E aí acabam tendo que fazer escolhas, ou continua perdendo a própria identidade, abrindo mão da sua própria história, ou eles voltam e interrompem ali a sua vida profissional. Às vezes por medo de não pertencer àquele grupo, né? Adolescente tem muito isso. Sim, também. Porque na verdade os povos de candomblé, o candomblé, ele não é só um momento de culto, ele é uma forma de vida. Então, esses jovens, eles ficam carimbados mesmo com a forma, né, deles se comportar dentro dos espaços, dentro da sociedade, e isso coloca neles como já povos de algum lugar diferente. E essa diferença a escola não trabalha. Certo. Norma, a gente escuta muito pessoas falando, são macumbeiros, de uma forma pejorativa, isso é comum? Qual que é o peso disso para vocês? Para mim? Pra Nenhuma. religião, né? Para mim, nenhuma. Nenhuma. Eu sou muito orgulhosa por ter vindo para aqui, para essa terra, com essa missão. É minha vida. É a alimentação da minha alma e de todos da minha casa até hoje, graças a Deus.
Da minha família carnal, eu tento muito não impor, porque existe o livre-arbítrio, mas eu tenho irmão crente na minha família. Então, existe o respeito ali. Mas, igual você acabou de dizer agora, Macota, o nosso governo, os nossos governantes, é um país laico, mas eles não nos ajudam com isso. Porque eu dou muita palestra em faculdade, pós-graduação. Você vê numa faculdade, hoje eles estão estudando, fazendo pós-graduação sobre as religiões. Uma turma para cada uma religião e tal. Mas isso não teria que chegar lá na faculdade, entendeu? Porque o preconceito não é só dentro do candomblé. O candomblé e a Umbanda somos todos únicos. Existe preconceito em qualquer lugar. Mas o que o povo precisa, esses governantes nossos, eles têm que interagir na escola com as crianças para que não haja isso mais. Não é tempo mais para isso. A vida passa muito rápido, tudo se passa muito rápido e as pessoas estão esquecendo a essência. O que é amor? O que é cumplicidade? O que é sermos irmãos, independente de cor, de raça e posição social? Eu acho que esse governo teria que fazer alguma coisa a nosso favor. Porque a nossa particularidade, nós cuidamos dela. Mas a nossa religião, nós cuidamos de todos e todos que nos procuram. Então, eu acho que eles deveriam, como se diz, por favor, façam alguma coisa. Lembrando que intolerância é crime, racismo é crime, né? É crime, mas é um crime que você também não vê resultado, porque não se tem atitudes. Sim, mas é importante que as pessoas saibam, saibam, eu passei por né? isso. Sim, é importante. É muito importante que as pessoas saibam que denunciem. E que denunciem não só uma injúria racial, mas que denunciem como racismo. Como racismo. E é muito importante também que as pessoas tenham consciência de que o racismo é crime, a injúria racial não é crime. Certo. E que o próprio Estado tenta transformar o racismo em injúria. Cássia, a gente está tendo que encerrar, o nosso tempo infelizmente acabou, mas fica o recado, tolerância é tudo, né? A gente fica por aqui, acesse as nossas redes sociais, mande sua sugestão de tema aqui para o programa. Obrigada pela companhia e um bom dia para você.